Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu aprontei umas misturinhas aqui e eu vou precisar da ajuda de vocês para agora separar essas misturas. Eu estou falando então de métodos de separação de misturas. Vamos ver quais os métodos que existem? Então vem comigo, vamos lá! Olha essa aqui, gente. Olha o que eu fui inventar aqui, ó. Coloquei feijão e uns papeizinhos. E agora, como é que eu faço para separar essa mistura, hein? Olha só, como é que eu posso separar essas misturas? Ah! Adivinhou o que eu fiz? Eu assoprei. Eu usei o método chamado de ventilação. Dá para fazer isso também quando você vai torrar amendoim, sabe? Que fica aquelas casquinhas do amendoim. Dá pra gente separar a casca do amendoim assoprando também. Esse método, como a gente usa o vento, é chamado então de ventilação. E esse aqui? Tem uns clipezinhos. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem de perto. Ó. Um clipe. E esse verdinho que vocês estão vendo é uma folha. Eu piquei a folha todinha, tá? E misturei então folha com clipe. E agora, hein? Como é que eu vou separar? Eu venho aqui e separo o que é de metal, né? Olha só, do que não é metal, usando então o ímã. Como será que é o nome desse método, hein? Nós aprendemos recentemente qual a função do ímã, né? O nome do método não poderia ser diferente. É o método de magnetismo. Eu utilizo então um ímã para separar os metais. E esta outra aqui, a famosa mistura arroz com feijão. Olha só, como é que eu vou fazer para separar isso? Esse aqui, gente, é muito fácil, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os grãozinhos de feijão, utilizando a minha mão, manualmente, e vou separar, tirar os feijões. Sabe que método é este? Onde eu manualmente tiro, separo as substâncias misturadas? Catação. Tô fazendo uma catação, ó. Catando os feijões no meio do arroz. Certo? Essa daqui, agora eu quero só ver. Olha, eu coloquei arroz junto com farinha. Não vão me pedir para usar o método de ventilação, senão eu vou espalhar a farinha por todo lado. Mas nós podemos usar um outro método. Olha só, vamos lá para o uso desse método. Então eu vou usar aqui, ó, uma baciazinha e uma peneira. E vou então colocar tudo aqui dentro e vou peneirar. Olha só, a farinha, que tem os grãozinhos menores, passam pela peneira. E os grãos maiores ficam na peneira. Eu separei, então, essas duas misturas usando a peneira. Vocês conseguem adivinhar como é o nome desse método? Isso aí, peneiração. Esse é um método de separação de mistura. Olha só qual é a mistura. Eu tenho aqui uma batata doce, só que ela tá cheia de terra. Normalmente, né, toda dona de casa aí tem que fazer isso. Um método que às vezes a dona de casa está fazendo sem nem saber que é um método de separação de mistura. Mas sabe como é o método? Eu vou jogar água sobre a batata e a água vai empurrar aquilo que é menos denso, certo? Que seria a terra. E vai ficar então só a batata. Aí você pode até utilizar alguma coisa embaixo, né? Para poder lavar. Olha, eu vou colocar aqui.
estou jogando água, olha lá, e a terra está indo junto. Esse método, pessoal, se chama levigação. Então você joga água e a água leva embora as partículas de terra aí que são menos densas, ficando então só a batata doce. Esse método, ele também é usado para poder tirar o ouro dos rios, sabe? Joga-se numa corrente de água a terra numa peneira e a água leva embora aquilo que é menos denso e ficando só o ouro, né? Esse aqui, olha só o que eu fiz. Eu misturei aqui terra com água. Olha como que ficou. Terra com água. Tá bem misturadinha, né? Como que eu vou fazer para separar essa mistura agora? Como que eu posso fazer? Olha, usando um processo chamado de decantação, eu vou deixar esse copo parado aqui e olha só, depois de algum tempo, o que você encontra. Esse método, onde você deixa parado, descansando, para deixar com que as partículas vão se depositando no fundo. Então, as partículas mais densas, certo? Se depositam no fundo do recipiente. Se chama, então, decantação. E aqui, olha só o que eu fiz. Eu peguei aquela água mesmo, aquela água sujona que você viu logo de início, e simplesmente joguei num filtro de papel, de fazer café. E a água, então, foi filtrada. Olha lá como é que ficou a água. Você pode fazer várias vezes, inclusive, para a água ficar cada vez mais limpa, né? Mas dá uma olhadinha aqui no filtro. Deixa eu mostrar. Olha só. O nome do método é filtração, certo? Então, pessoal, tem mais este outro método aqui. Olha, o que eu fiz? Eu coloquei algumas folhas de planta e coloquei um pouquinho de álcool. Olha só o que está acontecendo. Está saindo o verde, que é o pigmento verde da folha, né? A clorofila, está sendo retirada da folha. Se eu deixar mais alguns dias aqui, vai estar completamente, né? Vai tirar o pigmento verde da folha e vai ficar o álcool com a cor verde da clorofila. Esse método de separação de mistura é chamado de extração, né? Uma forma de extrair, jogando alguma substância que na verdade seria um solvente, né? Um solvente sobre a outra mistura, e aí então o pigmento verde é dissolvido no álcool. Outros tipos de extração, né, que a gente pode ver também, é quando a gente vai fazer café. Quando você faz café, a água quente, ela é um solvente para o pó do café, que consegue extrair, então, um pouco ali, né, das substâncias que contém no café. E aí a gente consegue ter a cafeína no líquido que a gente bebe, né? Mas é uma forma, então, de extração. Eu mostrei aqui para vocês alguns métodos de separação de mistura, mas tem outros, como, por exemplo, a centrifugação. Eu acho que vocês devem já imaginar do que se trata, né? Quando você vai colocar uma roupa na máquina de lavar, a centrífuga, né? Ela gira numa velocidade alta e consegue retirar a água da roupa. Esse é um método de centrifugação. Outro método também bastante comum é a evaporação. Quando você pega a roupa, né, ainda um pouco molhada e coloca no varal para estender. Você põe no varal para estender com qual finalidade? Que esta água
seque através da evaporação, a saída da água, né, da roupa. E esse método de evaporação, inclusive, ele é usado nas salinas, sabe, para retirar o sal de cozinha que vem do mar, né? Então eles fazem tiram do mar aquele monte, né? Que eles fazem aquelas montanhas de sal e que está molhado, é óbvio, com a água do mar, e deixa para secar, para evaporar. E assim é retirado o sal, né? Para fazer o sal de cozinha. O que mais? Nós temos também um outro método chamado de flotação. O nome sugere já o que significa. Flotação, né? Vem de flutuação. Esse método é muito usado quando você faz o tratamento da água, né? Nessas estações de tratamento. Eles colocam eles injetam ar e há uma substância, né? Colocam uma substância na água e que essa substância faz aglutinar, né? Juntar as substâncias que estão misturadas à água e com a injeção de ar faz formar, como que eu posso dizer? Espuma. E essa espuma depois é possível retirar da água, tá? O nome do método é flotação. E temos também o método da fusão fracionada. Eu uso muito esse método aqui em casa quando eu vou fazer mousse de chocolate. Eu pego os bombons de chocolate, né? E ponho no micro-ondas para derreter. Aí o que acontece? O que primeiro derrete é aquilo que é o mais sensível, o mais frágil, né? Então derrete o chocolate primeiro e eu consigo tirar os recheios do bombom, né? Eu falo que esse é um método de separação de mistura chamada fusão fracionada por conta disso, porque o que é a fusão fracionada? Fusão é a passagem, né, do estado sólido para o líquido. Então, se você tem duas substâncias juntas e uma tem o ponto de fusão diferente da outra, você consegue separar aquela que o ponto de fusão é mais rápido, né? Vai ser a primeira a derreter ao aquecimento e sobrando então a outra que demora um pouquinho mais. Esse método também é utilizado para separar metais, né? Por exemplo, ouro, prata, né? Então, para separar a união, né, desses dois metais, é usado então a fusão fracionada. E, gente, olha, eu não podia deixar de falar para vocês que, assim, algumas misturas, a maioria dessas que nós fizemos aqui, todas elas misturas heterogêneas, né? Mas tem algumas misturas que parecem homogêneas, mas não são. Essas substâncias, essas misturas, a gente chama de mistura coloidal, tá? Por quê? Porque se você olhar, parece, puxa, é uma mistura homogênea. Na hora que você vai utilizar um outro equipamento, como um microscópio, por exemplo, você consegue perceber que tem outras coisas misturadas nessa substância. Né? É o exemplo, por exemplo, do sangue. O sangue é uma substância, uma mistura coloidal. Aparentemente parece, né, homogênea, mas nós sabemos que tem células sanguíneas ali, né, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, misturadas então ali dentro do sangue, tá? E um outro exemplo também é o leite. O leite que a gente bebe parece que é uma substância homogênea, mas nós temos ali misturados gorduras, proteínas, carboidratos misturados àquela substância, tá bom? Naquela mistura. Dentre as substâncias, então, homogêneas, né, nós também podemos separar a mistura, por exemplo, de água com sal, água com açúcar. É possível também separar essa mistura, né? Existe um método chamado de destilação. E depois você vai ver aqui, olha, nessa imagem,
qual os equipamentos, né, que são utilizados para fazer a destilação. Mas é um método também simples, onde você aquece a mistura, evapora-se a água, só que ela é armazenada e condensada numa parte aí desse aparelho montado, e ela se condensa novamente. Então a água primeiro se transforma em vapor e depois se transforma em líquido novamente. E assim ela é separada do sal ou do açúcar, né, que a gente misturar, tá? É um método então utilizado para misturas homogêneas. Tá bom. É isso, pessoal. Então, não se esqueçam de dar mais uma revisãozinha em todo o vídeo, né? Para você lembrar de todos esses métodos. E é isso aí. Até a próxima, então. Um beijo. Tchau, tchau.